Desejamos uma boa noite a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. A leitura que vamos fazer está no Evangelho segundo São João, no capítulo 7, apenas 2 versículos, 37 e 38. Para nós meditarmos um pouquinho, lermos alguma coisa na mensagem do nosso profeta, para irmos à oração, né? Nós damos boas-vindas a todos, em nome do Senhor Jesus. Cumprimentamos também nossos irmãos que estão conosco através da internet. Desejamos que Deus conceda uma bênção especial a todos nós. São João 7, verso 37 e 38. Palavras, promessas do Senhor Jesus Cristo. Podemos ler? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios d'águas vivas correrão do seu ventre. Vamos ler de novo? No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'águas vivas correrão do seu ventre. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus, mais um dia de vida, um dia de saúde, um dia de labor, um dia de paz, um dia de bênção, de vitória, o Senhor tem nos concedido. E somos muito gratos pelo Senhor ter nos trazido em sua casa. E agora, bom Pai, estamos todos na sua presença para ouvir, para aprender, para receber do Senhor todas as bênçãos que o Senhor tem preparado para dar a cada um dos teus filhos nesta noite. Então, fale conosco, Senhor, através de sua palavra. Fala que teus servos ouvem. Oramos pedindo no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Amém. Assentai-vos. Eu já era para ter comunicado, mas a gente anda muito esquecido. É o seguinte, a gente usou desde o ano de 1980 até finalzinho, né? Dezembro agora do ano de 2024. Aí você faz a conta, né? De 1980 para 2024. Quase que compramos a caixa postal, né? De número 52, Engenheiro Beltrão. Então eu resolvi anular, né? Entreguei a chave. Então não temos mais a caixa postal 52. Se alguém quiser nos enviar uma correspondência, envie então para a minha residência, né? Que é a Rua General Osório, 1297. E o CEP é o mesmo, 87.270.000. Rua General Osório, 1297. O CEP é 87.270.000. Muito bem, o correio está muito devagar e tinha até a hora marcada para você encontrar o correio aberto. E dias abria, dias não. Parece que o governo está fazendo muita economia. E assim sendo, eu resolvi
entregar a chave, inclusive o próprio rapaz que trabalha no correio estava me dando esse conselho, essa orientação, né? Muito pouca correspondência agora, por causa do telefone, o WhatsApp e tantas coisas, né? E eu resolvi abandonar, com muita dor no coração, viu? Não estava com muita vontade, não. Mas, contudo, a gente vai no correio, passa muito tempo, chega lá, não tem nada, né? Ficamos pagando só para inglês ver. Então, meus amados, vamos ao nosso assunto nesta noite. Eu orei, pedi a Deus, e Ele deu para mim esses poucos parágrafos na mensagem do profeta, que creio que vai ser muito bom para todos nós. No último culto, eu fiz referência, me lembro que disse a vocês, que uma das coisas que está estorvando a nossa fé é a facilidade que temos, não é? Hoje as coisas estão muito fáceis. A ciência se evoluiu muito, não é? Então, não temos muita necessidade de orar e exercitar a nossa fé, porque tudo está na mão. E, lendo a mensagem, o profeta de Deus nos diz: o que se requer, hoje, embora a nação pareça estar tão instruída e pareça estar tão culta, e toda a nossa pesquisa científica para dividir um átomo, e o que quer que aconteça, lançar um foguete para a Lua, ou mandar um satélite, ou o que quer que seja, toda a nossa pesquisa científica, todas as nossas denominações, toda a nossa instrução, todas as nossas escolas, somente nos afastaram mais de Deus do que como estava-se no princípio. Deu para entender? Então, amados, na verdade, a ciência evoluiu muito, não é? A sabedoria humana, não é, se avantajou. Então, ele está mostrando para nós que hoje, embora a nação pareça estar instruída, pareça estar tão culta, quer dizer, sábia, com toda a nossa pesquisa científica para para dividir um átomo, o que quer que aconteça, lançaram um foguete para a Lua, esses dias resgataram de lá 2 astronautas que estavam presos lá, né? Acho que por 9 meses. Que situação, né? Que coragem. Mas foram resgatados e diz que chegaram na Terra ontem, né? Graças a Deus por isso. Então veja aqui aonde está a ciência, não é? Lançaram um foguete para a Lua, mandaram um satélite, ou o que quer que seja. Porém, nossa pesquisa científica e todas as nossas denominações, igrejas, religiões, e toda a nossa instrução, todas as nossas escolas, somente nos afastaram mais de Deus de que como estava-se no princípio. Bom, os que são mais de idade viveram um tempo como eu vivi, que quando alguém ficava doente era um chazinho, né, de alguma planta lá do fundo do quintal, alguma coisa assim. E Deus abençoava e as pessoas saravam e viviam. Porém, hoje é tudo através da ciência.
é todo elaborado em algum laboratório, alguma coisa, então a coisa ficou muito mais fácil. Mas o profeta está mostrando que tudo isso que temos hoje está servindo para quê? Está nos levando para o céu? Está nos aproximando mais de Deus? Não. Está nos distanciando de Deus. Porque quanto mais sábio, mais distante de Deus. Então, o irmão Branham diz assim: o que se requer não é essas coisas que temos com tanta facilidade. Isso pode ser bom, aparentemente, no momento, não é? O que se requer é um coração rendido ao poder de Deus. Isso é o que é importante. Isso é o que é necessário para mim, para você, para nós, que somos cristãos. É um coração mais rendido ao poder de Deus. O Deus Todo-Poderoso, pela sua vontade, e o Espírito Santo virá como um sinal sobre a pessoa. Amém. Aí ele cita São Marcos, capítulo 16. Estes sinais seguirão aos que crerem. Amém. Permanece sempre o mesmo. Deus não mudou. O nosso Deus é um Deus imutável. Amém. E o que ele falou lá no passado, que está escrito, isso é para sempre. Então, lá em São Marcos 16, a Bíblia diz que é para ir pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Amém. Que sinais? Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia. Se pegarem na serpente ou beber alguma coisa mortífera, não lhes farão dano algum. E a Bíblia diz que eles partiram e pregaram o evangelho, e estes sinais seguiria. Aleluia. Sempre seguiu a eles. Esses sinais sempre seguiram a palavra. Então, ele está dizendo, estes sinais seguirão aos que crerem, permanece sempre o mesmo. Agora, depende de quê? De um coração rendido ao poder de Deus. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que creem. É uma manifestação do Espírito Santo que Deus aceitou o adorador, porque o Espírito e a vida que estavam em Cristo vêm sobre o adorador. Amém. Aí a gente fica orando em espírito, quando a gente medita nessas coisas, e a gente pede a Deus: Senhor, ajuda a nossa fé. Realmente precisamos de um levantamento de fé. Então, o irmão Branham faz aqui para nós uma ilustração, dizendo: poderia você imaginar um judeu nos dias antigos, sob o sangue derramado, sangue de animais, cordeiros, ovelhas, cabritos, bodes. Então, aquele judeu, aqui vem ele, estrada abaixo. E este é o dia da expiação. Então, ele vai fazer um sacrifício. Lembramos que isso foi um requerimento de Deus. Oferecer um animalzinho em sacrifício. Esta era uma ordem, era um pedido, um mandamento do Senhor. Então aqui vai ele estrada abaixo. É o dia da expiação.
e ele vai fazer um sacrifício. E ele tem um novilho cevado, de qualidade, um animalzinho reservado especialmente para esse trabalho. Essa é a exigência de Jeová. Ou talvez disséssemos que ele tem um cordeiro, não é? Um cordeiro cevado de qualidade. Porque ele será examinado pelo sacerdote para ver se não há defeito nele. E então ele vai ao lugar de adoração. Aquele judeu leva o seu animalzinho de qualidade e ele vai ao lugar de adoração. E ele compreende que é um pecador. Eu penso assim que a coisa mais difícil hoje está para que a gente possa reconhecer que é um pecador, que se necessita da graça e da misericórdia de Deus. A Bíblia diz assim: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. William Marion Branham diz assim que nós apostatamos muitas vezes durante o dia. Então, o irmão Branham está mostrando para nós que ele compreende que ele é um pecador, que ele fez coisas erradas, praticou, falou ou pensou coisas erradas. Então agora ele põe as mãos sobre este sacrifício. Ele põe suas mãos sobre a cabeça daquele animalzinho que ele está oferecendo como sacrifício. E ao pôr as suas mãos sobre o sacrifício, sobre o animal, ele se identifica com o seu sacrifício. Eu imagino que enquanto o sacerdote corta a garganta do cordeiro e o cordeiro morre, ele está se identificando, dizendo: eu que pequei, foi eu que errei, é eu que deveria morrer, porque o salário do pecado é a morte, mas este animalzinho está morrendo no meu lugar. Enquanto sua garganta é cortada, ou sua vida é tirada, suas mãos postas sobre ele, e sua vida é tirada, e ele sente as dores, enquanto aquele animal está morrendo, e o sangue esguichando em suas mãos, e ele compreende que o animal está ocupando o seu lugar. E ele vai e ele volta justificado, porque fez exatamente o que Deus, o que Jeová requeria que fizesse. Nós lemos em Isaías que depois aquilo virou uma coisa costumeira, se acostumaram com aquilo, e quando se acostuma, se acomoda. Finalmente não havia mais sinceridade naquilo, de maneira que oferecer o animalzinho em sacrifício, guardar os sábados, guardar as luas novas, tudo aquilo virou uma coisa fédida nas narinas do Senhor. Ainda que era um pedido de Deus, porém agora não havia sinceridade, virou simplesmente uma coisa rotineira. Meu Deus! Muito bem. Então o profeta diz, e esta é a mesma coisa com os cristãos hoje. Não é assistindo um
ou melhor, não é assinando um cartão de que você virá à escola dominical por tantos dias ou tantos domingos no ano. E aí eu fico pensando, mas será que alguém faz isto? Ou faria isto? Assinar um cartão, digamos assim, olha, durante esse ano eu vou vir na escola dominical 10 domingos, né? Meu Deus, o profeta diz, não é assinando um cartão que você vai à escola dominical por tantos dias e tantos domingos no ano. Não é prometendo que você não irá beber mais por 7 meses. Não é isso. Mas é pondo as mãos sobre o sacrifício provido por Deus. Aqui necessita o exercício da fé. Pela fé, o cristão vai ao Calvário, põe as mãos sobre a cabeça do Senhor Jesus Cristo, confessando os seus pecados, sabendo que ele morreu no seu lugar. Ele morreu para perdoar os seus pecados. Amém. É pondo suas mãos sobre o sacrifício provido por Deus, seu perdão, a cabeça de Jesus Cristo e sentindo as lágrimas da carne no Calvário. E então, identificando-se com ele em batismo, de que como ele morreu e ressuscitou, assim você é sepultado em seu nome, para ressuscitar em novidade de vida, para caminhar como nova criatura em Cristo, quando você faz isso com sinceridade. Amém. Aí depois você leia Romanos capítulo 6, aonde Paulo diz, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que como Cristo ressuscitou da morte, não morre mais, assim também sois vós. Leia Romanos 6. Então, amados, tudo depende de um coração rendido ao poder de Deus. Tudo depende da sinceridade na qual o cristão pratica estes mandamentos do Senhor. Feito isto em ordem, feito isto a ordem de Jeová, assim ele se sente justificado. Agora, o judeu podia estar justificado porque tinha feito o que Jeová lhe ordenou fazer. Finalmente, agora, isso estava certo. Jeová ordenou isso, e isso era o que ele requeria. Mas, finalmente, isso se tornou uma tradição familiar. Chegava o dia da expiação, e talvez o judeu tivesse feito o que era errado, ele diria, bem, creio que é o dia da expiação. Melhor levar o meu cordeiro. Veja, melhor é eu levar o meu cordeiro. Veja, torna-se uma tradição familiar. Eles não iam com ele em sinceridade, só faziam porque as famílias todas tinham feito. Isso é simplesmente o que devemos fazer. Todas as famílias o fazem, de modo que desejamos fazê-lo também. Então, digamos, não era uma coisa com sinceridade, não era uma coisa com temor, com reverência, mas era uma coisa porque os outros fazem, eu também vou fazer. Se não fizesse, ficava com a consciência pesada.
E é exatamente a esse ponto que o nosso cristianismo chegou. Está dizendo o nosso profeta, que é a esse ponto que o nosso cristianismo chegou. É exatamente a este ponto que nossos movimentos pentecostais estão chegando. É uma tradição familiar, está vendo? E nós não nos identificamos com o nosso sacrifício, de que estamos mortos com o nosso sacrifício. Nós dizemos, somos cristãos porque fui e me afiliei à igreja tal. Afiliar-se à igreja é ótimo, é bom, mas até que você esteja identificado-se com seu sacrifício, até que você ponha as mãos sobre ele e você e ele se tornam um. Amém. Até que o Espírito de Cristo venha a estar em você e você em Cristo, até que você se torna um filho ou uma filha de Deus. Não parece haver sinceridade. Eles deveriam ter. Torna-se um ritual, da mesma maneira que é agora. É um ritual as pessoas se tornarem um cristão. Um ritual. Por isso as igrejas estão cheias. Pastor Robertino já disse aqui que o diabo tomou posse do mundo através do espírito religioso. Satanás tomou posse do mundo através do espírito religioso. Todo mundo é religioso, inclusive o próprio diabo. Ficou religioso também. Meu Deus. Então veja, eu sou um cristão porque pertenço a tal igreja. Mas, irmão Branham mostra para nós, e nós sabemos que é a verdade, que simplesmente pertencer à igreja, ser religioso de uma determinada denominação, isso não resolve o problema, isso não é tudo. Caim era tão religioso quanto era Abel. E ele fez um altar muito mais bonito, quem sabe orava mais bonito, porém Deus rejeitou o seu sacrifício. E apesar do sacrifício de Abel ser um sacrifício, digamos assim, esquisito, mas aquilo agradou a Deus. Abel por revelação e Caim apenas por um ritual. Meu Deus. Afiliar-se à igreja é ótimo, mas até que você esteja identificado, até que você põe suas mãos sobre ele, você e ele se torna um. São João 17, na oração sacerdotal, Jesus orou dizendo, Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Jesus orou para que nós nos tornássemos um. E o profeta está dizendo, até que ele esteja em você e você nele, até que vocês se tornam um. Até que o Espírito de Cristo venha estar em você e você em Cristo. Até que você se torne um filho ou uma filha de Deus. Porém, não parece haver a sinceridade que eles deveriam ter. Torna-se um ritual, da mesma maneira que é agora, é um ritual, as pessoas se tornarem um cristão. Aqui, algum tempo atrás, perguntei a uma jovem na fila de oração, é você cristã? E ela disse, bem, quero que saiba que sou americana. Meu Deus, que resposta, né? Se pergunta uma coisa, responde outra. O profeta diz, americano, é ótimo ser americano, mas
Isso não significa que você seja cristão. Você tem que nascer de novo. Amém. Outra mulher a quem perguntei: você é cristã? Ora, ela ficou tão incomodada que disse: quero que saiba que acendo uma vela toda noite, como se isso tivesse algo a ver. Você tem de estar identificado com Cristo e a vida dele vivendo em você. Amém. É aí que você está identificado com Cristo. É quando Cristo vive em você. Não é um ritual, não é pertencer à igreja. Tudo isso é bom, mas veja a verdadeira sinceridade. Quando vamos aos cultos de cura, se você notar, no discernimento na fila, é constantemente: diga às pessoas para se arrependerem. O irmão Branham estava ali, orando pelos enfermos. O Espírito Santo estava nele, que é o próprio Deus. Por isso ele discernia os pensamentos do coração das pessoas. Por isso ele podia dizer às pessoas que foi a tal médico assim, e que o médico falou isso e aquilo, e dizia o nome das pessoas, sobrenome e a residência onde moravam, o nome da rua e o número da casa. Somente Deus pode fazer isso. Então, o profeta está dizendo: vocês ouviram que constantemente era pedido para que as pessoas se arrependessem. Diga às pessoas para se arrependerem. Está vendo? Aí está. Chegou ao ponto de suas orações se tornarem tradição. Vamos dizer para Deus ter misericórdia? Eu não quero que minhas orações se tornem uma tradição, e você também não quer. Mas se nós não tivermos discernimento e não vigiarmos, vamos tornar uma coisa, uma rotina, tal como Ave Maria e Santa Maria. É verdade. Simplesmente obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor me deu, e ser comigo nesta noite, dar um bom descanso, um sono reparador, e pronto. E amanhã, e depois é a mesma coisa. Então, o profeta está dizendo, quando o Espírito Santo disse: diga às pessoas para se arrependerem. O profeta disse: está vendo? O Espírito Santo pedindo para as pessoas se arrependerem. Porque essa não é a maneira de chegar e pedir a Deus, de orar ao Senhor. Aí está. Chegou ao ponto de suas orações se tornarem tradição. Nós nos ajoelhamos de noite e dizemos: Senhor, abençoa o fulano de tal, abençoa a fulana de tal, e faz isto. Ajuda o João a fazer tudo o que ele precisa. Você torna Deus um mascote. Ou torna algum tipo de office boy. Deus, faz isso, e faz aquilo, e faz isto. Não foi assim que Jesus nos disse para orar. Ele disse para orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas nós tentamos ordenar a Deus o que fazer por nós. Misericórdia. É por isso que o grande reavivamento que recentemente caiu sobre o país, aos milhões dentro da igreja, e eles chegaram a um ponto em que estão usando estas experiências, e assim por diante, como tradição. Ao invés de estar piedosamente
contritos e deixar o Espírito Santo fazer a obra do seu ofício dentro de você e criar em você uma nova vida e deixá-lo tão faminto para ir à igreja que você não possa se ausentar da igreja. Então é isso. Não é assinar cartões e afiliar-se e ter coisas assim. É ter a vida de Cristo em você, de maneira que você simplesmente almeje ir a algo dentro de você o impelindo. Amém. Como é bom ser cristão de Cristo, não é? Aí o irmão Branham fala daquela história da nascente. Ele diz assim: eu estava dizendo a uma jovem ontem, numa conversa, uma pequena entrevista, e eu disse para a jovem, eu costumava passar por uma pequena nascente quando eu era guarda florestal em Indiana. E era sempre a fonte mais alegre que já vi na vida. Ótimas nascentes em Indiana, elas borbulham com aquela excelente água fria, de água calcária. E certo dia me assentei junto à fonte para conversar com ela, do mesmo modo que suponho que Moisés teria se sentado junto à sarça ardente para falar com ela. E eu disse, falando com a fonte: pequena nascente, o que a torna tão alegre que você está borbulhando o tempo todo? Se venho aqui no inverno, você está borbulhando. Se venho na primavera, outono, verão, seja o que for, você está borbulhando. Quem sabe seja porque talvez você esteja tão alegre de que os coelhos venham e bebam de você. Bem, agora, se ela pudesse falar, ela diria: não, não é isso, não é isso. E eu dizia: bem, talvez seja porque os servos passem e bebam de você. E ela diria: não, não é isso. E eu dizia: bem, agora bem, talvez seja porque eu passe de vez em quando e beba de você. Ela diria: não, não é isso. Fico contente de que todos venham e bebam, mas essa não é a razão porque estou borbulhando o tempo todo. Bem, o que a faz borbulhar assim? O que a torna tão alegre, sempre jorrando? Isso me faz lembrar do irmão Branham dizendo: você já encontrou com alguém que tem entrado véu adentro e saboreado daquele maná que contém naquela panela dourada? Você tem se encontrado com alguém que já entrou lá? Você pode encontrar com ele qualquer hora do dia, qualquer dia da semana. Não fala, não faz nada que não seja para edificação. Está sempre com o rosto alegre. Aleluia. Oh Deus! Não é aquele crente enfunado, não é? Que nem sequer cumprimenta os demais. Se pudesse falar, ela diria: não. Bem, o que a faz borbulhar assim? O que a torna tão alegre, sempre jorrando? Se pudesse falar, ela diria: não sou eu. É algo por trás de mim, impelindo-me. Jesus falou na leitura que fizemos.
aquele que crer em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Amém. Falando isso do Espírito Santo que receberiam aqueles que crerem nele, como diz as Escrituras. E eu sou um dos tais, e você também é um dos tais. Você também, irmã, é uma dos tais. Aleluia, que temos crido nele, como diz as Escrituras. Ele disse para a mulher samaritana lá no poço, São João 4, verso 14, aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte que salte para a vida eterna. Amém. Então, amados, ela respondia ou responderia, não é? Não sou eu, isso não é eu, não estou manivelando nada, fabricando nada, é algo por detrás de mim, é algo dentro de mim, me dando essa impulsão, essa inspiração. Veja que no dia de Pentecostes, quando eles receberam o Espírito Santo, ora, eles saíram pelas ruas atuando como se estivessem embriagados. O medo foi embora e toda a tristeza foi embora. Então o profeta disse, assim é com a experiência cristã. Não é algo que você esteja tentando fabricar, é algo por trás, operando em você. Amém. É a vida eterna que está impulsionando, jorrando, porque você tem uma alma que veio de lá, e ela sabe que ela está voltando para lá. Aleluia! Oh, que coisa! Como ele disse à mulher junto ao poço, serão fontes de águas a jorrar para a vida eterna. É algo dentro do adorador quando se identificou com Cristo, porque sabe que ele está vivo. Amém. Mas nós não queremos que isso se torne uma tradição. Eu não quero, você não quer, nenhum de nós queremos fazer destas coisas uma tradição. Então, amados, esse é o tempo de orar, esse é o tempo de vigiar, esse é o tempo de parar um pouquinho, conscientizar. Que tipo de crente eu sou? Vamos orar e vamos pedir a Deus, não é? Para nos dar uma porção maior do Espírito Santo, para que então possamos ser cristãos genuínos e verdadeiros.